Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos iniciando hoje um novo ciclo de meditações, uma série nova que vai ter 6 episódios nessa série. O título da série é a Santidade. É importante que nós procuremos olhar para Cristo, perguntar para Ele, conversar com Ele e querer chegar a essa conclusão de que a santidade é identificar-se com Cristo nosso Senhor. E esse é o objetivo dessa série de meditações. Olhar para Cristo e querer se identificar com Ele. E vamos falar de vários aspectos da santidade, modos que nós podemos nos empenhar, que nós podemos lutar para alcançar essa santidade junto de Deus nosso Senhor. Então, hoje vamos falar sobre a nossa alma. Como é que a alma procura se identificar, deve se identificar com o Senhor. Em outras vai ser sobre o corpo, como eu devo imitar Cristo, os meus sentimentos, como devem ser, os meus relacionamentos e assim por diante. Para que toda a nossa vida, tudo o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, cada aspecto da nossa vida esteja iluminado pela vida de Cristo. Essa é a ideia, Até o cartazinho lá que vocês devem ter recebido sobre a meditação mostrava um Jesus ao fundo, uma pessoa como que está seguindo para Ele, está se dirigindo a Cristo. E cada aspecto da nossa vida, cada uma das circunstâncias da nossa existência devem estar direcionadas a Cristo Jesus. Procurar que cada aspecto da nossa vida seja identificado com Cristo. A ideia até de meditar dessa forma veio de um livro que li em inglês, que eu estava lendo, acompanhando, e que ele falava de holiness, de santidade, só que falava que é um wholeness, de whole de total, sabe, o whole world, por exemplo, o mundo inteiro, não holiness e holiness, que toda a nossa vida, o global da nossa vida, da nossa existência e da existência do mundo seja uma vida santa, uma existência santa, um corpo santo, alma santa, sentimentos santos, vocação santa, relacionamentos santos. Então, essa é a ideia dessa série de meditações. Então, primeiro, vamos ver o que a Sagrada Escritura, o que a Palavra de Deus nos diz sobre a alma. O que é a alma? Fala, a minha alma vai se identificar com a alma de Cristo. Porque ele tinha uma alma humana também. O que significa isso, a alma? Então, tem 2 palavras que são traduzidas normalmente por alma. Uma em hebraico, lá no Antigo Testamento, e outra em grego, no Novo Testamento. Em hebraico se diz nefesh. Nefesh. E significa vida, significa ser vivo, significa alma, significa pessoa, mente, personalidade, desejos, sentimentos internos. Ou seja, tem uma vasta gama de traduções possíveis para essa palavra, dependendo do contexto. Muitas vezes ela é traduzida como alma, mas poderia se traduzir como coração, por exemplo. Seria talvez mais adequado para a circunstância lá que é citada essa palavra nefesh. Podia ser traduzido por pessoa, por vida ou por mente. Mais de 750 vezes aparece na Bíblia essa palavra no Antigo Testamento.
E é interessante que ela não é só como a alma que a gente imagina agora, né? Fala assim, quem tem alma? Nós, né? O ser humano tem alma. Fala, um anjo tem alma? Você fala, cara, o anjo é espírito, não vai ter alma. Os animais, você fala, pode ter uma alma, sei lá, uma forma de falar, né? Filosoficamente, tem a forma substancial, mas vai saber, não é bem alma, né? Uma alma natural, mas é difícil entender. Agora, na Sagrada Escritura, nos primeiros capítulos, lá no início do livro do Gênesis, fala várias vezes essa palavra referindo-se ao homem, aos animais, e depois mais para frente, nos livros proféticos do Antigo Testamento, fala que Deus também tem uma alma. Não vingarei a minha alma, diz o Senhor. Ou o Senhor jurou pela sua alma. Então, muitas vezes aparece também com alma como uma expressão do mundo interior, ou da pessoa, ou do coração, da mente, de todos os seres. E é semelhante também o conceito de alma no Novo Testamento, né, que é psique, talvez uma palavra muito mais conhecida, né, do que o nefesh. Mas psique, porque daí vem as palavras psicologia, psiquiatria, psicose, psicodélico e tudo que começa com tem a ver com a alma. E é como que o que é diferente do corpo físico, material, as nossas afeições, nossa vontade, nossos desejos, nossas emoções, a mente, a razão. E muitas vezes, até para se referir a uma pessoa também, no Novo Testamento se fala alma. E até ao longo da história da igreja, na tradição milenar da igreja, se usa, né, isso daqui, né, o nome alma para se referir às pessoas. Lá nos Atos dos Apóstolos, né, quando fala da vinda do Espírito Santo, fala que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles saíram pregando e se converteu uma multidão, né? E fala, em algumas traduções, mais de 3.000 almas se converteram aquele dia. Não é só a alma, obviamente, o corpo não, é o ser humano como um todo, mas se refere, né, a almas. Muitas vezes fala, nessa diocese tem 700.000 almas, né, mas obviamente também não são almas soltas, alma penada que está por aí girando. Então, a alma é o que há de mais interno em cada um de nós. Esse mundo interior, né, que é eterno, que vai durar para sempre, né, um princípio que continua existindo para sempre. Por todo sempre no céu com Deus, que depois vai se unir no final dos tempos ao nosso corpo. Mas é uma realidade interior, nosso mundo interior, que nós queremos que se identifique com Cristo. Para não termos só obras externas que demonstrem uma santidade, não é? Fiz obras boas de ajuda aos outros, obras boas de piedade, né? de penitência, agora na Quaresma, por exemplo, que vai começar, de obras de piedade, de participar da Santa Missa, por exemplo. Não só uma coisa exterior, mas internamente. O meu mundo interno, o meu coração. Senhor, eu quero que esteja esse meu mundo interior identificado com você. Como fazer, né? Que aspectos da vida, então, eu deveria querer acertar para me identificar mais com Cristo? Podia ser um grande propósito para a Quaresma pensar nisso. O que eu vou fazer para me identificar mais, para identificar esse mundo interior com Cristo nosso Senhor? Bom, e queria para isso que nós fizéssemos a nossa oração hoje baseados em um texto da primeira carta de São Pedro. A primeira carta de São Pedro, que está lá na Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, dos últimos livros da Sagrada Escritura, tem 2 cartas de Pedro, a primeira e a segunda. Então, na primeira, vamos pegar um pedaço do primeiro capítulo e o iniciozinho, bem, os primeiros versículos do segundo capítulo, para quem quiser depois ler com calma, meditar em casa. Uma coisa que eu pensava é que essa carta de São Pedro, a primeira, podíamos dizer que é a primeira encíclica da história. São Paulo tinha escrito já antes algumas cartas aos Tessalonicenses, mas encíclica papal é essa daqui. Se a gente perguntasse, nossa, o Papa escreve algumas encíclicas, sempre os papas ao longo da história escreveram, né, cartas apostólicas para
para os cristãos. Qual que foi a primeira carta de Pedro, que está na Sagrada Escritura? Então, acho que é bom, né, como ideia, falar assim, eu sou um católico que quer seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o que o primeiro Papa me fala, né? E o comecinho, o primeiro capítulo, ele fala de santidade. A situação não era simples. A situação dos cristãos. Estavam começando as primeiras perseguições aos cristãos. Os estudiosos dizem que essa carta deve ter sido escrita no início dos anos 60, mais ou menos. Não anos 60 agora, de 1960, mas, obviamente, mas 60 a 2000 anos quase, né? E São Pedro já estava em Roma quando escreveu essa carta, né? Ele teve muito tempo em Jerusalém, teve em Antioquia, né? E depois teve o final da sua vida, onde ele morreu mártir, foi em Roma. Tanto que o seu corpo está enterrado lá debaixo do Vaticano, na Basílica de São Pedro. Fizeram escavações lá, tem especialistas aqui que podem nos dar aula sobre isso, mas está lá, né, o túmulo de São Pedro, está enterrado lá esse apóstolo, o primeiro Papa. Então, e de lá, um pouco antes de morrer, obviamente, escreveu uma carta, não era psicografada a carta, né? O espírito baixou lá e escreveu. Então, um pouco antes dele morrer, talvez tenha morrido no final da década de 60, então antes, no início dessa década, escreveu uma carta dirigida a algumas cidades, algumas regiões da atual Turquia. E a situação é que eles estavam sendo perseguidos. O Pedro mesmo vai morrer pouco depois, na perseguição de Nero. E muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Então a situação era que o povo romano, né, o Império Romano, via os cristãos como gente esquisita. Gente que praticava, às vezes se reuniam em segredo. Como eles não estavam sendo perseguidos, né, e podiam ser mortos, eles se reuniam escondidos. Então, o pessoal de segredo, escondido. Ou falavam, eles fazem uns rituais estranhos, que parece que eles têm uma coisa de ceia do Senhor, que eles chamam, que eles bebem sangue de alguém lá. E era o sangue de Cristo, né, falando da Santa Missa, que participavam lá no comecinho da história do cristianismo. E praticavam um estilo de vida muito diferente do habitual, né? Dos romanos, do Império, né? Que era de luxúria, de conforto, de comer e beber sem parar. Tinha umas coisas diferentes, que eles recusavam servir o exército, por exemplo. Não estavam nas filas lá do exército, porque as pessoas do exército tinham que prestar um culto ao imperador, né? Reverência, inclinações ao imperador. Não, só a Deus, né? Cristo, que a gente faz. Então também eram mal vistos na sociedade. Então, por se recusarem a seguir a cultura dominante, foram excluídos da sociedade, foram perseguidos. Então, a situação era, alguns aguentavam firme, né? E morriam mártires, muitos deles. Outros ficavam nervosos com aquilo lá, imagina sendo perseguido, e falavam, agora vamos perseguir esses caras também. E começaram a ter reuniões de pessoas para combater a perseguição que eles estavam sofrendo. Não é? Vem alguém me perseguir, eu persigo de volta. Vem alguém me ofender, eu ofendo outra vez. Então isso era uma tentação que tinham alguns, né? De usar as armas dos inimigos. E outros sucumbiam. Eu falo, cara, é só adorar o nosso Deus, adora o imperador aí, ó. Tranquilo, você não vai ser perseguido, você vai ter vida boa, tranquilo, vai ficar sossegado, ninguém vai te perseguir. Então é uma coisa tentadora, que você fala, cara, só aqui, pelo menos exteriormente, eu falo porque amo o imperador e está tudo certo. Então eram as duas tentações, né? Ou de se revoltar e entrar na briga e querer matar os perseguidores, ou se entregar, né? E falar, tudo bem, vamos negar a fé. Um autor, comentando essa carta de São Pedro, dizia: Pedro estava bem ciente dessas duas tentações. Por isso, a sua carta incentiva os fiéis a ver as acusações e o tratamento injusto como uma oportunidade de dar testemunho de Jesus Cristo. Seguindo o exemplo do seu próprio Senhor, que viveu uma vida exemplar diante de todos e recusou a insultar aqueles que o insultavam, os cristãos podem praticar um estilo de vida verdadeiramente evangélico.
Então, sendo fiéis à doutrina, à fé, né? E sem faltar a caridade, querer matar e brigar com os perseguidores. Assim, é assim que se vive, né, a vida de santidade. Então, São Pedro escreveu como primeiro Papa, preocupado com as reações que estavam tendo, ou de revolta pela perseguição, ou de aceitação daquilo e mudança de vida e negação da fé. São Pedro escreve essa carta. E lá no primeiro capítulo já, ele disse, portanto, e aqui começa a citação da carta, portanto, preparai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Olha só como é que a gente vê, porque essa situação do mundo que estava então é muito semelhante ao do nosso mundo atualmente. Não é que tem muita gente que persegue a igreja, que fala mal dos cristãos, não é tanto fisicamente, em alguns países aqui ainda não, vai saber o futuro o que vai acontecer, mas sei lá, em lugares onde tem perseguição do Estado Islâmico e morrem cristãos, mesmo que dão a vida por Cristo. Às vezes a nossa reação, se estivesse lá, eu falo, vou fazer uma guerrilha aqui e matar os muçulmanos e começar uma guerra. Né? Ou então falar, tá bom, vamos seguir a lei deles, porque senão eu vou ser morto. Mas até no nosso país, no Ocidente, existe uma perseguição cultural, né? Não é de ter que pensar como todo mundo pensa, falar como todo mundo fala, com atitudes não cristãs, não posso defender algumas coisas, defender a fé. Algumas coisas básicas da fé, de liberdade religiosa, não posso ter. Então, a nossa situação atual tem um pouco dessa perseguição que tinha lá na época dos primeiros cristãos. E temos essas duas tentações, né, de querer ou sair brigando com todo mundo, ou então ceder, né, à pressão da sociedade. Então, São Pedro fala, aprontai a vossa mente. Na verdade, o termo aqui foi traduzido como aprontai ou preparai a vossa mente, mas é cingir os rins da vossa mente. Porque eles andavam com aquelas túnicas, imagina o pessoal antigo, né? A gente sempre imagina um túnica, umas coisas tipo batina, assim. E então eles tinham que às vezes correr, fazer alguma coisa rápida ou trabalhar, e um monte de pano que tem aqui assim atrapalha, né? Você não consegue se mexer muito com muita presteza, assim, com muita velocidade. Então eles pegavam um símbolo, né, uma corda, um cinto, amarravam na cintura e prendiam, levantavam a vestimenta, prendiam para poder ter mais liberdade, para poder ter mais força para trabalhar. E aqui então ele usa fala dos rins, porque é na altura dos rins, né, que se coloca o cinto. E São Pedro fala, cingi os rins da vossa mente. Ele falou, ou seja, a mente tem que estar preparada. Ele falou, gente que pensa, que estuda, que coloca a cabeça, que lembra que Cristo salvou. Cingir os rins da vossa mente. Depois fala, sede sóbrios. Não se deixar levar. Conselho bom para a quaresma agora. E para sempre, para a vida toda. Senhor, me ajuda a ser sóbrio, não ficar tão apegado a tantos bens materiais, de comida, de bebida, ou de conforto, ou de prazer sexual. E colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida. Para ser santo, para se identificar com Cristo, só graça de Deus. Se não temos graça, não chegamos a lugar nenhum. E depois continua então São Pedro dizendo, né, como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, no tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Olha só o que São Pedro fala. Pessoal, não vamos voltar às coisas antigas, aos nossos pecados antigos. Vamos ser santo. Animando as pessoas lá, no meio da perseguição e do sofrimento, fala, o importante é ser santo, pois está na Escritura, sede santos porque eu sou santo. No livro do Levítico, Deus fala assim, sede santos porque eu sou santo. E Jesus no Evangelho fala, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, o nível que Deus nos pede é muito alto.
Esse é o nível de santidade, né, que a gente deveria buscar. Sabem que fala de nível, assim, a gente sempre pensa em altura, né, lá em cima. E uma coisa que eu gostava quando era moleque era das coisas de competições de atletismo, mas principalmente os saltos, mais do que corrida. Eu gostava de salto, salto em altura, salto em distância e salto triplo. Eu achava demais. Salto com vara já não curtia muito, achava que não tinha nada a ver aquele negócio. Mas só um negócio só força física, sem nenhum instrumento. Eu ficava impressionado com o negócio, né? E de salto em altura, sabem que o pessoal vinha correndo e pulava, sempre, né? Pulava de frente, assim, normalmente. Aí chegaram até um certo nível, até que um cara inventou o negócio de pular de costas, vem correndo e pula de costas. E isso deu um up, literalmente, né, no sarrafo, lá na altura que eles conseguiam saltar. Então, eu até brincava quando era criança em casa, queria brincar de salto em altura, mas obviamente não tinha um material desse em casa. Então, na garagem, pegava um dos meus irmãos e falava, fica segurando uma vassoura na parede. Então, ele ficava segurando a vassoura, cabo de vassoura na parede, e eu ia lá e pulava. Agora pode subir um pouquinho mais. Eu pegava a fita métrica, via quanto que estava pulando. Se eu pulasse 1 metro, cara, eu feliz, sabe? Cara, pulei 1 metro, velho. Eu achava o máximo isso. Achava super legal. E depois o salto em distância ou salto triplo era em lajotas da garagem. Também, quando eu pulei 19 lajotas. Meu recorde acho que foi 21 lajotas, cara, em salto triplo. Em salto em distância foram 8 lajotas só, mas era coisa, brincadeiras de criança. Bom, voltando ao nosso tema aqui. O que Deus coloca é, sede santos porque eu sou santo. Ou Jesus, sede perfeitos, santos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Cara, é um nível muito alto. É como recorde mundial de salto em altura. Que acho que é 2,45 agora, né? Se não estou errado, é 2,45. Imagina o que é pular 2,45 metros. Cara, quase voa, né? Então, o que Deus nos pede é mais ou menos esse grau de dificuldade, né? Vai lá e pula 2 metros. Não dá, não consigo. Por isso daqui, né? De lutar, preparar, cingir os rins da vossa mente, ser sóbrio e esperança na graça. Se invocais como Pai, continua São Pedro, como Pai, lembra que Deus é nosso Pai. Aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo da vossa permanência como migrantes. É um tempo de permanência como migrante, a gente está de passagem nessa terra. Por que eu vou colocar o coração aqui? Vou viver temendo a Deus, amando a Deus. Tende consciência, e aqui é o que dá a razão de ser, né, da nossa esperança de santidade. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha. Esse termo resgatado usavam para os escravos, né? Uma pessoa que era escrava, eu quero comprar esse escravo, então eu dou ouro, prata e compro o escravo. E depois, se eu quiser, eu posso deixá-lo livre. Então, comprei por ouro ou prata a liberdade de uma pessoa. São Pedro fala, vocês foram comprados, resgatados, não por ouro ou prata, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Deus que se derramou na cruz. Por ele tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim vossa fé e esperança estão em Deus. Está vendo? Cada frase, cada versículo, dá para meditar muito. Ele fala, eu preciso ter fé, ter esperança em Deus. Pela obediência à verdade, olha só como que ele vai falando, vai descrevendo as características da santidade. Então viver no temor de Deus, ser filho obediente, cingir os rins da vossa mente, ser sóbrio, ter esperança na graça. Depois fala, pela obediência à verdade, se a gente sincera, que obedece à verdade, vos purificastes, ter uma vida pura, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor, não só como um servicinho exterior, mas colocar todo o coração, colocar o ardor no amor ao próximo. E daí ele fala, nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente.
Guarda esse negócio que a vida cristã é um novo nascimento. Jesus tinha falado para Nicodemos já, né? Se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E aí ele, sem entender como que pode ser um homem nascer sendo velho, pode entrar por acaso no ventre da sua mãe e renascer? É umas perguntas meio estranhas, né, que faz um sábio lá de Israel, né? Mas a ideia é que você tem que nascer de novo, tem que recomeçar a vida. É um novo nascimento. E fala que toda a carne é como erva, toda a sua glória é como a flor da erva, secou a erva, caiu-lhe a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como boa nova, como evangelho. Então, está vendo a ideia, o que permanece para sempre é a palavra de Deus, o evangelho, que me faz nascer de novo. E daí começa então o segundo capítulo, e São Pedro fala assim, é assim, portanto, despojai-vos de toda maldade. Toda maldade. Vou purificar minha alma. De toda mentira, hipocrisia e inveja e de toda calúnia. Está vendo? Então, esse é um homem santo, que se despoja de toda maldade, de toda mentira, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda calúnia. E aí diz, como criancinhas recém-nascidas, tinha falado do nasceste de novo, né? Pessoa que quer ser santa, nasceu de novo, recebe a graça de Deus para nascer de novo. Então, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação. Leite legítimo e puro que faz crescer na salvação. Uma criancinha tem que mamar quando nasce. Dizem que é a melhor coisa que tem. Os adeptos do low carb, não está aqui o nosso grande representante, né, do low carb da casa, mas ele fala que o grande alimento, a melhor coisa do mundo é ovo. Porque o ovo ele tem nas proteínas, tem, sei lá, escambau, não sei como é que tem o ovo, mas tem, parece que é tudo de bom, ovo, tudo de bom. Mas aí ele falou, mas uma coisa melhor que o ovo é o leite materno. Primeiro lugar de tudo, de proteínas e carboidratos, não sei o que tem, bom, tudo bom. Leite materno, primeiro, melhor alimento de todos os tempos. Segundo, ovo. O primeiro não dá para tomar mais, né? Leite materno já foi, né? Agora que já estamos crescidos. Mas essa é a imagem que usa São Pedro. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação, pois já provastes que o Senhor é bom. Então, se a gente fizesse isso, né? Desejar o leite puro, que é a palavra de Deus, a Sagrada Eucaristia, é o encontrar-se com Cristo. Então, sim, eu estou nascendo de novo, estou recomeçando uma nova vida. E assim esse meu mundo interior vai se identificando com Cristo. Então, talvez seja bom, né? Quem quiser depois voltar a meditar, né? Primeiro capítulo e segundo dessa primeira carta de São Pedro, na Sagrada Escritura. Visto como primeira mensagem de um Papa para a Igreja, primeira encíclica. Olha assim, resumo, sede santos, porque Deus é santo. Vamos pedir a Nossa Senhora que nós saibamos corresponder às graças de Deus, que nós tenhamos um desejo assim agora de lutar. Daqui a poucos dias começa a Quaresma, que a gente tem esse desejo de luta, de empenho. Vou contar com a graça de Deus, mas vou viver conforme São Pedro nos pede nessa sua primeira carta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.